Olá, eu sou o Thiago Quatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Conversamos hoje com Isabela de Oliveira Dornelas, que é historiadora, mestra e doutoranda em História pela UFMG. Seu trabalho analisou as controvérsias sobre o aborto terapêutico no século XIX, demonstrando como os discursos médicos, jurídicos e religiosos se entrelaçaram para produzir distintas posições relativas a essa técnica. Resgatar uma parte pouco conhecida da história possui valor em si mesmo. Todavia, a pesquisa de Isabela vai além. Esse olhar histórico e com uma perspectiva de gênero sobre o aborto provoca estranhamento e auxilia a desnaturalizar algumas concepções atuais que possuímos, permitindo, assim, a abertura de novos caminhos para se compreender o aborto e suas regulações. Antes de passar para a entrevista, temos alguns anúncios. A partir de agora, o Larvas integra o portal Desaprender, que reúne diversos podcasts que de alguma maneira abordam o tema da educação, como o Entre Fraldas, o Discast, o Plenamente e outros que ainda virão. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros em desaprender.com.br. Com isso, teremos também algumas mudanças no Larvas. Nas próximas semanas, migraremos o nosso feed para um novo servidor e também faremos algumas alterações em nossos sites. Se você escuta por meio de um agregador, você deve continuar recebendo normalmente os nossos episódios. Por meio de nossas redes sociais, daremos mais detalhes sobre o processo de migração e sobre qualquer problema eventual. Então, não esquece de nos seguir no Facebook, Twitter e Instagram. Fique agora com a nossa conversa. Olá, meu nome é Isabela Dornelas. É um prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso, com esse rapaz maravilhoso que é o Thiago Quatti, um exemplo para todos nós. Bom, eu sou mestra em História, também graduada em História pela UFMG, e aí, para não ficar descompensada, também quis fazer o doutorado na UFMG. Eu sou da linha da História da Ciência, que é uma linha que se preocupa com algumas questões relativas à história da saúde, história da medicina também. E é um caminho que eu sempre esteve no meu horizonte, assim, e eu fui ajustando para encontrar um objeto que tivesse a ver com o meu interesse nos estudos de gênero e sexualidade. Acabou que eu caí em discussões sobre reprodução humana, que é uma coisa que me toma muito, não tinha como eu pesquisar outra coisa. Isabela, então, pra gente começar a nossa conversa mesmo, me conta então como é que você chegou a se interessar sobre esse tema da história do aborto? Bom, é uma coisa que eu falo que essa coisa do ajustar o objeto foi de uma forma até bastante orgânica, eu penso. Eu era bolsista de iniciação científica do grupo Ciência, de Teoria e História da Ciência, e eu trabalhava numa pesquisa sobre história da alimentação. E na época, a professora Anne, que me orientava, falou, olha, dá uma olhada numa documentação que tem no Arquivo Público Mineiro, que é onde centraliza bastante documentação a respeito de Minas Gerais, e dá uma olhada o que você acha lá de algum médico escrevendo sobre alimentação. Porque o que acontecia? Os médicos, eles se formavam até 1890, mais ou menos, eles se formavam basicamente na Faculdade de Medicina da Bahia ou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Então, quando um cara que era mineiro, eles se formavam nesses lugares, virava notícia na cidade deles. E as pessoas mandavam os recortes de jornal, os textos, os escritos deles, a pompa e a circunstância para a Câmara, geralmente, e a Câmara, de uma certa forma, documentava, guardava, e isso depois foi tudo para o Arquivo Público Mineiro. E chegando lá, eu achei algumas documentações sobre história da alimentação, sobre o uso do jaborandi no tratamento de alguma coisa, do uso do leite materno para outra, e eu vi uma tese escrito do aborto terapêutico. Aí eu falei, tá, não quero olhar isso agora, tô procurando outra coisa. Depois eu vi outro documento de um médico escrito aborto terapêutico. Eu falei, ixi, isso é um problema. E quando eu vi vários desses documentos, eu falei, gente, é isso, eu vou atrás disso aqui. Isso é um tema que me é caro. Igual eu falei, eu já estava iniciando nos estudos de gênero e eu falei, pronto, é uma oportunidade para mim. E aí eu comecei a fazer um projeto para o mestrado e efetivamente consegui terminar, pelo menos assim, precariamente, a dissertação sobre esse tema.
Entendi. Explica pra gente primeiro um pouquinho qual que era a sua pergunta, o que te interessava especificamente analisar nessas teses, e lembra também que a gente não é historiador, então faz uma pequena contextualização pra gente conseguir dar o sentido cultural e histórico específico dessas práticas. Sem problema. Eu acho que esse projeto, eu fico um pouco à vontade de apresentar ele, porque é uma questão cara para o nosso presente. O que me chamou a atenção e me fez desenvolver esse projeto foi um estranhamento, porque esses médicos defendem o uso do aborto. E defendem a partir de preceitos católicos, inclusive. Defendem a partir de princípios morais e de importância da vida da mulher. Então isso me chocou tanto porque era dissonante, assim, era uma coisa que não parecia com nada que a gente escuta hoje sobre o aborto, em especial dentro da opinião médica, da opinião pública, religiosa. Falei, gente, mas é isso. Essas documentações desses médicos, eles vêm falando, olha, essa mulher, quando ela tá muito doente, o aborto terapêutico é isso, o conceito é esse. Quando a mulher tá muito doente, ela não consegue chegar ao fim da gravidez sem morrer. Que tipo de doença pode ser essa? Enjoo. Enjoo de grávida no século XIX é o bicho, porque você não tem soro. Você não descobriu um jeito de hidratar uma pessoa que está extremamente enjoada. Hospital não é lugar de ficar internado. Hospital no século XIX é lugar de morrer. Você vai, assim, quando você está na petição de miséria, no último lugar que você vai para poder restaurar sua saúde é o hospital. Então, esses médicos falavam, olha, a gente não pode deixar essa mulher morrer porque isso não é certo com ela, porque ela é mãe de outros filhos. Nessa época, as taxas de natalidade são altíssimas e também de mortalidade infantil, as crianças morrem muito. Então, o que os médicos falavam? Olha, eu não posso deixar a árvore boa morrer por causa de um fruto ruim. E aí, essa retórica toda, essa construção desse discurso, tá um pouco dizendo quem vai cuidar de uma criança que ela tá em casa? Quem é que vai cuidar de um marido que está em casa? Se essa mulher morre, essa família vai pro ar. Então, é melhor que a gente faça um aborto, ela restitua a saúde e fique bem. E é importante a gente pensar que o parto é realmente difícil. É uma coisa difícil no século XIX. As noções de asepsia, elas não estão exatamente desenvolvidas. A ideia também de anestesia, ela é bem precária. Porém, realizar um aborto não é uma coisa exatamente difícil, porque é um tipo de aborto induzido por uma irritação. Você irrita o colo do útero com algum instrumento que seja e você começa um processo de abortamento. Então, os médicos se sentiam muito confortáveis em indicar essa terapêutica, esse tratamento do aborto, porque ele era fácil de ser feito. E o parto, ele era complicado. E tirar uma mulher de um enjoo profundo, isso era complicado. Mas se não me engano também, Isabela, esse próprio sentido de aborto era uma coisa um pouco diferente, né? Essa condenação que a gente tem do aborto não era uma coisa tão comum e corrente na época, né? A igreja via de uma forma um pouco diferente, a própria legislação funcionava de forma diferente. Isso. A minha ideia era um pouco, inicialmente, inclusive, era falar um pouco da criação do problema do aborto. O aborto não era um problema. Porque, vamos lá, primeira coisa, você não sabe quando a mulher está grávida, efetivamente, antes de diagnóstico de imagem, antes de diagnóstico por exame de sangue. Isso é uma coisa extremamente contemporânea, isso é uma coisa, sei lá, dos anos 60 para cá, que a gente pode atestar uma gravidez, com certeza, e mesmo assim esses testes têm uma margem de erro aí. Então, o que acontece? Um atraso de menstruação é trivial, é uma coisa trivial. Você tem certeza que essa mulher está grávida? Então, quando você toma um chá e esse chá restaura sua menstruação, você está menstruando, está no processo de abortamento. Isso é muito borrado, são fronteiras extremamente borradas. E isso tem um efeito importante na questão da igreja e da legislação, por exemplo, porque não tem como se atestar a gravidez. Tem um debate teológico bastante interessante nos primórdios do cristianismo. Tertuliano, que é um grande filósofo cristão, talvez o primeiro deles, ele fala que o jeito mais fácil e mais
precoce de matar um ser humano é fazendo um aborto. E a opinião de Tertuliano fica lá no século III, mais ou menos. Bem mais tarde, Santo Agostinho vai falar, olha, eu não tenho certeza quando que um feto tem vida, quando que um feto tem alma. Se um feto não tem alma até 80 dias, que era a teoria agostiniana, e também de São Tomás de Aquino, eu não tenho como contar 80 dias, não tenho nem como saber que estava grávida, imagina depois que tem certeza contar 80 dias. Então, o aborto não é exatamente um problema, assim, para Santo Agostinho, é uma questão mais filosófica do que de exatamente procurar uma punição e tal. Isso vai mudando ao longo da história. Assim, acho que essa questão da moralização, da ideia de família, da ideia da família burguesa, também a tentativa de diminuir a morte neonatal e do primeiro ano de vida, isso são coisas que vão tensionando o aborto a virar realmente caso de polícia, né? Caso de lei, de religião, de opiniões fortes a respeito, porque era uma coisa que acontecia no domínio das mulheres, no domínio do doméstico, e sem essa carga do que é aborto. Por exemplo, no Concílio de Trento, no século XVI, que foi uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, então a Igreja Católica lança um monte de preceito barra pesada, assim, um monte de organizações para poder dizer, olha, a gente não é protestante, quem é católico faz isso, 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 isso. E lá não se diz uma linha sobre aborto, não fala nada sobre aborto. Fala sobre infidelidade, fala sobre não casar virgem, fala sobre ocultar gravidez, mas não fala sobre aborto. É um silêncio. O que nos diz, né, o que me indica que o aborto realmente não era um problema. Até mais ou menos assim, final do século XVIII, começo do século XIX. Que é o período que começa a aparecer essas teses que você analisa, né, Isabela? Conta então agora pra gente um pouquinho das teses mesmo. Olha, então, é interessante a gente pensar que o Brasil está iniciando uma tradição dita científica depois que ele fica independente, né? Assim, quando a corte vem de Portugal para o Brasil, a corte tem um jeito de desenvolver o conhecimento no Brasil profundamente utilitarista. Então, o que acontece? Medicina não ajuda a gente a explorar esse país. A gente precisa mesmo de botânico, a gente precisa de geólogo, e aí começa um monte de escola desse tipo a aparecer. Mas com a independência, o Brasil quer dar um recado para Portugal, falando, olha, a gente não precisa mais de Coimbra, a gente não precisa mais das instituições portuguesas para nos formar. A nossa elite vai formar aqui mesmo no Brasil. E então é fundada 2 faculdades de medicina, uma em Salvador e uma no Rio de Janeiro, na capital. E o que acontece? Para você terminar o seu curso de medicina, você tinha que fazer uma tese de doutorado. Essa tese de doutorado, assim, não passa de 30 páginas, é um textinho curtinho, é como se fosse um TCC. A pessoa tinha que sustentar diante de uma banca. Às vezes os temas eram sorteados, e às vezes não, o aluno escolhia o tema por afinidade, igual mais ou menos a gente faz hoje. E nessas teses, em geral, os alunos eles replicavam uma polêmica que eles tinham ouvido em sala de aula. Geralmente o professor apresentava algum tipo de polêmica, de tema espinhoso, e apresentava os 2 lados dessa controvérsia, e o aluno no final escrevia um resumão, um fichamentozão dessa treta. Bom, no caso das teses que eu estudei, que são as teses sobre aborto terapêutico, sobre reprodução humana de uma forma geral. Eu encontrei aproximadamente 60 teses exatamente sobre aborto terapêutico e outras me serviram de contraponto, assim, que são as teses sobre cesariana e as teses também sobre profilaxia de algumas doenças relativas à gravidez, mas essas em menor número. E esses médicos, eles tinham pelo menos 2 opiniões a respeito do aborto terapêutico. A maior parte falava que era um recurso piedoso, que não tinha como deixar uma mulher adulta morrer por conta de uma doença que fosse, de uma treta que fosse, e os outros médicos que eram partidários da cesariana. Só que a gente tem que pensar que até 1940, ou seja, ontem, cesariana era
uma sentença de morte. Historicamente, a cesariana ela está relacionada à morte materna. A mulher já morreu, ela está grávida, e aí você faz uma incisão grosseira, rápida, para tentar tirar aquele feto e ver se ele vinga, né? E ver se ele vai ter sucesso. Então, assim, quando a gente vê essas histórias, porque César nasceu cesariana, ele rasgou a barriga da mãe dele. Isso não é exatamente uma coisa que tem rigor histórico, mas tem uma dimensão cultural profundíssima que diz tudo a ver do jeito que a gente entende a cesariana até esse momento do princípio do século XX. Que hoje a cesariana é tida como uma cirurgia segura, inclusive epidêmica, né, de tanto que ela é feita, é uma técnica extremamente domesticada, e nesse momento a cesariana é o quê? A última cartada para salvar uma vida. E aí a polêmica é, os cesarianistas falam, a gente tem que salvar uma dessas vidas. Se a gente cortar a mãe em 4, que era mais ou menos isso, que era cesariana, talvez o bebê sobreviva. E o bebê é importante. Um dia ele vai ser importante. Pode ser que ele seja uma pessoa importante para a nação, que tenha prestígio e relevo. E os abortistas falam, não, que isso? Esse feto, ele é uma planta, ele é uma coisa que não tem a menor importância para a gente. Olha essa mãe. Essa mãe é muito mais importante, ela tem um lugar na sociedade que é ocupado por ela. Então essa tensão, ela vai o século XIX todo, mas em maior número os abortistas estão discursando, eles saem melhor nessa disputa, porque eles são acusados de não serem católicos. Eles chamam os cesarianistas de não católicos, católicos que não é de verdade. Porque se você é capaz de cortar uma mulher viva em 4, você não é uma pessoa, você tá fazendo qualquer coisa de errado aí, você errou na sua formação. Mas ao mesmo tempo, Isabela, se eu não me engano, me parece que a Igreja Católica aceitava os cesarianistas um pouco mais, né, assim, pelo fato da cesariana ter servido durante um tempo para, inclusive, permitir o batismo dessas crianças que poderiam vir a morrer das mães mortas, né, e isso facilitava, então, uma certa aceitação, né? Bom, isso é um argumento até que eu estou usando agora para a tese, que eu estou estudando agora a cesariana, né? Desse caldo aí, desse moído, desse aborto com cesariana, eu peguei a cesariana para poder investigar agora. Bom, é interessante a gente ver que tem uma certa mudança na ideia de que o aborto é um problema e tem uma data para isso. Assim, é 1869. O Papa Pio IX, assim, a figura do Papa Pio IX, mas a Igreja, enquanto uma instituição toda, começa a ficar bastante ameaçada pela laicização dos Estados europeus, especialmente. O Brasil, nesse momento, é um império católico com religião oficial, mas isso é uma coisa que está se desmontando mundo afora, no Ocidente. E a Igreja vai ficando incomodada de certas questões, por exemplo, o casamento, que era uma coisa documentada e atestada pela Igreja, passa para a mão do Estado. Ou seja, um sacramento vira um papel no cartório. Isso é muito sério no século XIX. Isso é um desmoronamento de uma importância do lugar da Igreja que vai dando um alerta laranja, assim, pro papado. Então a Igreja, de uma certa forma, lança uma encíclica que chama Quanta Cura, em 1869, e o Papa está falando, olha, então, houve mesmo uma divergência de teólogos ao longo dos anos, ao longo dos milênios, né? Tertuliano está falando uma coisa, Santo Agostinho está falando outra, mas agora, no século XIX, estou dizendo que o aborto é pecado, sim. Por quê? Porque o feto tem alma no momento em que ele é concebido. Então, teve a fecundação, tem feto, tem alma, pronto, acabou. Isso gera um embaraço nos médicos que até então defendiam o aborto sem par. E os cesarianistas saem dessa polêmica muito fortalecidos, porque eles falam, viu, a gente não tá mexendo com uma vida inocente. Uma mãe adulta já foi batizada, ela já tem uns 2 sacramentos pelo menos, porque ela é casada, então ela tá muito melhor que o feto. O feto, coitado, tá dentro do útero da mãe dele, não tem culpa de nada e vai morrer sem batizar. Ele vai pro purgatório. Então, o que a cesariana é? A cesariana é uma cirurgia que viabiliza a vida de um inocente. Porque a mulher não é mais inocente, ela já é cristã, já é cristianizada. Esse feto, ele tá precisando de batismo, ele tá precisando de ser inserido dentro do seio do catolicismo.
E aí as teses sobre aborto elas vão minguando assim, progressivamente a partir de 1869. É bastante sintomático, assim. Eu fiz até um gráfico que gostaria que vocês pudessem ver dessa mudança, assim. Eu estava dizendo no começo da nossa conversa, um pouco anteriormente, que os abortistas, eles tinham uma força maior, eles tinham uma retórica melhor de, olha, a gente é muito mais católico, a gente é muito mais humano do que vocês que estão aí usando uma cirurgia tosca, uma cirurgia literalmente antiga, de antiguidade mesmo, do período antigo, e aí a igreja fala, acabou. O negócio agora é o seguinte, o aborto é errado. E aí os médicos falam, então agora é hora da gente mexer com a cesariana. A turma da cesariana sai bastante fortalecida desse processo. Mas os abortistas também desenvolvem algumas estratégias para responder a isso, né? É o máximo, assim, tem uma teoria que a gente usa em história da ciência, que é um conceito do Thomas Kuhn, assim, que é o momento da crise. Tem um paradigma, tinha uma coisa bem estruturada, que era o aborto. Vamos usar o aborto à torto e à direito para salvar as mulheres que estivessem morrendo, tá? Tá bom. O que acontece? O paradigma toma a pedrada, assim, a maior das pedradas, que é a Igreja Católica falando, esse recurso aí, pode parar, isso não. E aí precisa haver um momento de reorganização. Esse momento de reorganização, na história da ciência, ele é um borbulhar, uma efervescência de propostas. E as propostas, às vezes, elas vingam, não tanto porque elas são exatamente boas e cientificamente viáveis, mas por muitas questões culturais também. Então, o pessoal que defendia o aborto ainda, eles precisavam de criar uma certa estratégia para aquilo ali vingar, mas que desse conta também desse fator novo que é a proibição bem taxativa da Igreja Católica. Então o que eles falam? Não, a gente vai batizar o feto dentro do útero. Então não seja por isso. A gente pode pegar uma seringa, passar por dentro do colo do útero e a gente batiza na presença de quem vocês quiserem. Pode ser de um padre, pode ser de uma família, se quiser pode até ter padrinho, a gente não tem problema. E uma outra coisa é jogar com as escrituras, assim. Tem uma hora que eles pegam uma passagem de Paulo para dizer que era meio que tudo bem tomar uma atitude drástica se o fundo daquela atitude fosse ser uma coisa boa, assim, o resultado fosse bom. Mas esse mesmo texto da Bíblia, ele continua um pouquinho depois e fala uma coisa tipo assim, mas isso não se aplica à morte, tá bom? Tá vedado a morte. Mas mesmo assim eles estavam tentando, porque a chave que o debate estava era uma chave religiosa. Então tinha que dar uma desculpa para as autoridades religiosas. Outra coisa que é importante a gente perceber é que a ginecologia e a obstetrícia é um ramo terrivelmente difícil para os médicos, porque as mulheres davam conta do parto e do nascimento dentro de casa. Então o que acontecia? Para que você vai precisar desse homem, né? Para que você vai querer esse homem dentro da sua casa para poder fazer um parto que, inclusive, eles têm uma reputação muito, muito ruim perto das parteiras? As parteiras são comadres, né? São pessoas que realmente estão no convívio dessas mulheres. Para um médico que chega não sei de onde para poder, enfim, com a mão suja também. Os médicos também, eles são vetores de contaminação gigante nesse momento. E o fato é que a obstetrícia ela é complicada. Então, qual que é o jeito de você se apresentar para essa clientela, para esses pacientes? Você precisa ser um cara de respeito, você precisa ser um homem católico, você precisa parecer confiável. Nessa época, né, nesse momento, o cuidado do corpo da mulher, a proteção do corpo da mulher, ela está a cargo de algum homem. Se a gente for falar das mulheres da burguesia, as mulheres brancas, está a cargo de algum homem. E aí, você vai deixar a sua filha, a sua esposa, consultar com um ginecologista? Ele precisa ser um cara católico. Tem uma tese, inclusive é da minha orientadora, da professora Rita de Cássia Marques, que chama A Imagem Social do Médico de Senhoras.
porque o Hugo Werneck, que foi o primeiro ginecologista aqui de Belo Horizonte, ele escrevia cartas e mais cartas e bilhetes e anotações falando com os alunos deles. Se vocês querem ser obstetras e ginecologistas, vocês têm que serem vistos na missa, porque esse é o jeito da gente conseguir convencer essa família aí a dar uma volta nesse pudor todo. O Werneck fala, olha gente, não é que você precisa ser o cara mais católico do mundo não, você precisa parecer católico. Isso é uma coisa que é bastante interessante. Então, se você tá ali tensionando, discutindo por uma técnica que não é católica, que não está sendo defendida pelo Papa, pelo contrário, ela está sendo bastante escorraçada, está perdido, entendeu? Então esse momento de crise aí dessa ciência é bastante interessante, porque a cesariana, que era um discurso, uma técnica, né, e um discurso desacreditado, rústico, violento, vil, anti-humano, passa a ser entendida como uma possibilidade. Agora nós vamos ter que dar conta dessa cesariana. E além disso, assim, esse debate todo, ele teve consequências institucionais, inclusive de mudança na forma como a própria legislação tratava, né, Isabela? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. A história da criminalização do aborto é uma história que você consegue ver a escalada da coisa, é muito interessante. Eu lembro que quando eu comecei a pensar sobre essa questão do aborto, eu fui atrás da igreja, é claro que eu fui, e dos médicos, né, que é quem estava me dando essa fonte, esse substrato mesmo. E eu falei, gente, vamos ver, tipo assim, foi um jeito de eu atestar o meu argumento. Eu falei, bom, eu vou ver o que a legislação está falando. Se a legislação for ficando cada vez mais apertada a respeito do aborto, eu vou saber que eu estou no caminho certo. E foi uma coisa que aconteceu. O primeiro conjunto de leis, né, o Código Penal, vamos colocar assim, do Brasil, foi as Ordenações Filipinas, que é um texto bastante esquisito, que vai tipificando pecado e crime da mesma forma. Não é esquisito porque é um livro do século XVI, né? Bastante comum, na verdade. Porém, é um livro um pouco... tem aquela coisa da modernidade, de castigo exemplar, de coisas muito grandes e espetaculosas para servir de exemplo e tal. E essas ordenações filipinas, elas tipificam um tanto de coisa, inclusive sobre a vida sexual, sobre a conduta moral das pessoas, inclusive das mulheres. E tá lá, por exemplo, que é crime você furtar, vamos colocar assim, o bebê de alguém. Sequestrar, vamos pôr assim, e levar ele para sua casa, isso é crime, isso é punível. Você trair o seu marido é crime também, é punível e tal, mas não tem uma frase sobre aborto. É um conjunto de leis que se preocupa com aspectos moralizantes muito sintomáticos, mas o aborto não está lá. Depois disso, quando o Brasil fica independente, existe um movimento aqui no Brasil para que o Brasil não tenha mais uma lei portuguesa, que ele tenha a sua própria legislação e que começasse pelo Código Criminal. E aí esse Código Criminal de 1830, ele pontua o aborto. E aí ele coloca o aborto numa chave que não é... a mulher não é criminosa. O crime do aborto é você pegar uma mulher à força e fazer aborto nela. O crime do aborto é você induzir uma mulher a abortar. Mas a mulher que aborta sozinha, dentro de casa, não é punida. É o que eles chamam de autoaborto. O autoaborto não é punido. E eu achei isso muito esquisito e fui procurar comentários, né? Assim, juristas que tivessem feito alguns comentários sobre o Código de 1830 e existe um relativo silêncio, assim. Eles falam um pouco sobre esses artigos sobre o aborto. Eles não sentem a necessidade de realmente criminalizar a mulher. O outro Código Penal que o Brasil tem, dentro do período que eu estudo, já é o Código Penal de 1890. E esse Código Penal, muita água passou debaixo dessa ponte da seara do aborto, né? Muita coisa aconteceu. Esse código, você vê que ele é um código extremamente atento a toda a polêmica que rolou na faculdade de medicina entre cesariana e abortista, sobre aborto terapêutico. É um código que contempla coisas, por exemplo,
ele fala que o médico pode fazer o aborto terapêutico. Hoje em dia a gente usa aborto necessário. Pode fazer o aborto necessário, mas se essa mulher morrer, o médico vai preso e ele perde o seu direito de exercer a medicina. Então o Estado dá com uma mão e puxa com a outra. Essa questão do aborto terapêutico. Olha, então tá, realmente existem casos que tem que usar a mão desse recurso. Porém, se acontecer uma imperícia a partir disso, você vai ter que acertar as contas. Isso coloca os médicos numa posição que eles não queriam, que eles não galgaram ao longo do Império. Ao longo do Império, a medicina se coloca para o Estado como a ciência, o escopo de conhecimento que vai resolver os problemas de um país gigante, miserável e doente. Então, pega muito mal dentro das faculdades de medicina, repercute muito mal essa coisa do, poxa, a gente pode ou não pode fazer o aborto terapêutico? Os caras estão prevendo uma punição severa pra gente, né? Um médico preso, acho que a prisão de 2 a 4 anos é uma coisa bem agressiva, assim. E os médicos ficavam falando, olha, porque a gente ficava lutando antes desse código de 1890 para que o aborto fosse considerado em uma exceção. Porque o aborto, a partir de 1830, ele pode ser feito pela mulher sozinha. Mas se você, com a sua técnica, qualquer que seja, induz um aborto numa mulher, você pode ser responsabilizado. E os médicos estão falando, olha, nós somos diferentes das parteiras, nós somos diferentes das mulheres vis, das mulheres sem moral, que estão fazendo aborto para poder esconder traição, defloramento. A gente está fazendo uma coisa salutar, a gente tem um fim correto para isso. Então, quando lá, 70 anos mais tarde, o aborto entra contemplado, então tá bom, a gente entendeu que tem uma necessidade aí de ter o aborto terapêutico, ele está criminalizado de uma certa forma, né? Tem esse porém, os médicos ficam bastante chateados. E aí, é um sinal verde para cesariana, percebe? Porque não existe lei contra a cesariana. Assim, não tem uma coisa que tá escrito, quando você dá, sei lá, Ctrl F no Código Penal, você joga cesariana, não vem nada. Também não é entendida como uma mutilação criminosa, é uma mutilação que advém de uma técnica médica importante. Então, o que acontece? O aborto vai minguando e a cesariana vai crescendo na mesma medida. Isabela, pra gente ir caminhando um pouquinho pro final da gravação do nosso episódio, tem algo que eu esqueci de te perguntar, que você esqueceu de falar, que você fala, nossa, Thiago, isso aqui é importante a gente mencionar? Eu acho que uma coisa, assim, que eu gostaria de até estimular as pessoas, assim, quem tiver interesse, achar esse tema um pouco pitoresco, quiser mexer um pouco nisso, eu sugiro que leia algumas dessas teses médicas. Elas estão disponíveis no site do Arquivo Público Mineiro, na parte de teses médicas. E lá você joga aborto e vai vir umas 4 ou 5. E é muito interessante ver os argumentos que esses médicos trazem. Assim, eu gostaria até de citar uma delas, porque causa estranhamento de como um período tão próximo do nosso, 100 e poucos anos atrás, a coisa muda de figura, né? A gente não imagina um médico, por exemplo, hoje, um médico comum, falando uma coisa que o Galdino Banho falou em 1859, que é um médico, abre aspas. E uma alternativa tão séria como do aborto terapêutico não se pode comparar a existência débil e imperfeita do feto, não gozando de nenhuma faculdade moral, que só se difere do vegetal com poucas características e que nenhum laço prende a sociedade, a existência de uma mãe, cujas faculdades estão desenvolvidas e se prende à sociedade por 1000 relações e cuja conservação da vida é muito mais preciosa. Quando você pensa que tinha um médico falando, olha, o feto não é nada, ele é uma existência débil, imperfeita, parece com uma planta, e a mulher, ela tem laços, ela tem importância. É uma coisa que eu gostaria, assim, de convidar aos curiosos e às curiosas
ouvintes que realmente passe por esse momento assim, de talvez ter um estranhamento, assim, de falar, gente, a medicina já se prestou a esse papel, porque é uma coisa que os médicos hoje em dia eles realmente não conhecem quase essa discussão. É uma coisa que foi muito bem apagada. E na história, quando uma coisa é apagada ou tenta se apagar, ela fica ainda mais interessante. Você fala, mas por que isso sumiu? Conversa com um ginecologista hoje em dia e fala, ó, aborto terapêutico para enjoo, aborto terapêutico para tal coisa. Eles ficam, o quê? Não existe, não. É muito comum, assim, as pessoas falarem, isso não acredito, não. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Fala, que isso? Aconteceu ontem. No seu país. Vai ler aí um pouquinho. Você descobre. Não, obrigado, Isabela. Eu acho isso muito importante, né? Até pra gente, como cientistas sociais, historiadores, é sempre importante a gente perceber que esse tipo de pesquisa genealógica histórica que você traz, né, ajuda a gente a entender um pouco do nosso cotidiano, da nossa atualidade, entender como que, na verdade, foi produzido essa interdição sobre o aborto que existe hoje, né? E perceber que nem sempre foi assim, né? E que o fato de ser assim deriva de disputas históricas, ajuda a gente a lançar luz e talvez perceber saídas, perceber outras formas de conceber o próprio fenômeno, né? Porque um dos grandes debates que está no julgamento do STF sobre descriminalização do aborto atualmente é justamente sobre o momento que tem a vida propriamente dita, né? Você mostra claramente pra gente que esse era um debate que era polêmico também desde antes e que não tinha o que hoje em dia a gente toma muitas vezes como dado, né, que a vida se dá na concepção, ou pelo menos toma como dado religioso, não era sempre assim, né? Isso é fruto de debates, né? Uhum. É uma coisa convencionada, né? Assim, acho que não tem um momento que se afere isso, se convenciona, olha, então é a partir de agora, né? Mas já tinha sido uma convenção de 3 meses, uma convenção de 80 dias, uma convenção de 40 dias, uma convenção imediata, né? É uma coisa que vai flutuando. Sim, e entender que isso é uma convenção nos ajuda a perguntar, ok, já que convencionamos assim, e já que convencionamos de outras maneiras em outros momentos, né? Por que não podemos convencionar de outra forma agora? Sim, eu acho que é o pulo do gato mesmo. Acho que a história... A gente pensa, qual que é o papel da história, sabe? Qual que é o valor do passado? Assim, fora de qualquer romantismo, não tô dizendo, o passado é importante pra gente entender o presente e melhorar o futuro. É uma resposta válida, mas acho que a gente tem que passar um pouco disso, assim, né? Mas qual que é a lição que a história dá? A história dá uma lição? E eu acho que o papel que a história tem é de desnaturalizar as coisas, é de descristalizar, é pegar um pouco de um removedor onde é que tem verniz. Porque eu acho que essa história do aborto ela é muito envernizada, né? Ela é muito redondinha, é uma história que, não, mas é pecado, é crime, sempre foi assim, não pode e tal. E quando você vai ver, quando você remove esse verniz, a história é muito arranhada, ela tem muitas fissuras, né, nesse caminho. E eu acho que o papel que a história deixa pra gente é um pouco de desnaturalizar qualquer coisa, de desconfiar. Muito legal. Isabela, conta pra mim um pouquinho sobre o que você tá fazendo agora, depois desse mestrado. Você me disse que você pegou agora, tá continuando no doutorado, analisando um pouco mais sobre cesariana. Conta pra gente brevemente dessa pesquisa, dessa ideia. Olha, é uma coisa que eu tô fazendo agora é me deixando levar pela discussão da cesariana, assim. Teve um momento pra mim que meu projeto de doutorado nasceu, que foi quando eu fiz um gráfico. Eu falei, eu preciso visualizar essa informação. E eu coloquei todas as teses médicas sobre aborto por ano e depois cruzei com todas as teses médicas sobre cesariano. Quando eu joguei isso num gráfico, assim, você vê que depois da proibição da igreja tem uma diferença absurda. Uma vai caindo vertiginosamente, que é a do aborto, e a cesariana vai crescendo. Eu falei, gente, tem uma coisa aqui. E você vê, e eu comecei a perceber que em 1910, mais ou menos, tem um outro pico de cesariana. E eu falei, olha, é isso. Em 1910 tem um outro pico, e por quê? E eu descobri que tinha um pouco a ver com as novas faculdades de medicina, que elas começam já sobre a égide republicana,
a República é positivista, então essa ideia de que tem que ser científico, tem que ser correto, tem que ser iluminado, tem que ter dinheiro para pesquisa, tem que ter meios de fazer as coisas, eu percebo que a cesariana ela passa também a ser muito abonada, assim, muito testada, repetida. Então agora, nesse momento, eu tô me deixando aprender sobre a cesariana enquanto técnica de nascimento. Uma coisa que é bem chocante também, porque dá muito errado, muito, muito errado. E qual que é o corte que esses caras vão fazendo, qual que é a anestesia e relatórios que eles fazem, falando um pro outro, olha, até tentei desse jeito, não deu certo, como é que tá aí? O outro médico de outro canto do Brasil responde, falando, não, isso aqui eu já consegui resolver, o problema agora é a febre que dá depois. Então, agora eu estou me preocupando como a cesariana passa de um recurso que eles chamam de selvagem do século XIX. Inclusive, tem uma tese médica muito engraçada, acho que ela é de 1852, que o título é Deve a cesariana deixar de fazer parte da medicina? E hoje em dia a gente nem imagina o que é um mundo sem cesariana, né? A gente está impregnado de cesariana, é uma coisa epidêmica, inclusive. E como que ela sai desse recurso selvagem, bárbaro, absurdo, para uma epidemia onde todas as pessoas quase que nasceram nos anos 90 para cá nasceram de cesariana. Essa é a coisa que está me tomando agora. Muito massa e muito importante também, Isabela. Obrigado. Por último mesmo, eu sei que eu já falei que ia encerrar, se você quiser deixar alguma indicação, fazer algum jabá de alguma coisa que você está fazendo, algum colega, alguma dica, o que você quiser, é um momento livre mesmo seu para recomendar o que você tiver interesse, pode ser uma coisa sua ou de alguma outra pessoa, né, que você tiver achar interessante aí de deixar para os ouvintes e para as ouvintes. Uma coisa que, assim, sempre me desloca muito é uma série de... Não é aquarela. Bom, é de um trabalho de uma artista plástica portuguesa. E são cenas de um cotidiano feminino, em 1970, mais ou menos, em Portugal, uma artista portuguesa, que ela está mostrando o cotidiano do aborto. Então, assim, é uma coisa tensa, é impactante visualmente, mas também é uma coisa que aproxima esse aborto doméstico da gente, assim, eu acho que da sensibilidade humana, assim, da empatia com o outro ser humano. Qual é o nome da artista? É isso mesmo que eu tô procurando aqui. Paula Rego. Ela fez esse Abortion Series. A Paula Rego fez esse Abortion Series porque em Portugal estava conversando bem avançadamente sobre a descriminalização do aborto. E ela tenta trazer nas artes plásticas, assim, uma empatia para dentro do debate. Uma coisa também que é um percurso interessante e parecido é o que a professora Joana Maria Pedro faz. Naquele livro que está esgotado, é difícil de encontrar, mas assim, vale a pena a correria para achar, que é Práticas Proibidas, da professora Joana Pedro. Ela é organizadora. Na ocasião da minha defesa, ela me falou que esse livro ele foi feito de uma maneira muito orgânica, muito colaborativa com alunos do grupo dela e professores também recém-admitidos, e que o livro foi muito legal de fazer porque ele também traz essa noção do aborto enquanto uma coisa, assim, você pode ser contra o aborto, mas assim, na verdade você não é. Porque você pode ser contra o aborto que você sabe que existe ou contra o aborto que você não sabe. Né? A Joana Pedro ela traz uma pesquisa com as mulheres mais velhas lá de Santa Catarina, e que as mulheres tinham um pouco essa ideia do agora a menstruação está atrasada, eu vou tomar um chá. Essa narrativa do controle do próprio corpo a partir de um conhecimento feminino, a partir de um conhecimento doméstico. Assim, é bem legal pensar sobre isso. Ok, obrigado, Isabela. Foi um prazer gravar com você. É um prazer estar aqui, Thiago. Sério mesmo. Sucesso para o seu podcast. Vida longa, a pesquisa, as nossas instituições também, que elas permaneçam de pé. Mas, eles passarão, né? A gente passarinho.
Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.